Gênesis capítulo 16. O plano B que deu ruim e o nascimento de Ismael. No último capítulo, a gente viu Deus fazendo um pacto de fogo com Abrão, prometendo um filho e uma descendência incontável. A promessa estava feita, o contrato estava assinado por Deus. Mas e quando a promessa demora para chegar? Quando a gente começa a achar que Deus está demorando demais, pega a visão. Hoje a gente vai ver o que acontece quando a gente tenta ajudar Deus e colocar nosso próprio plano B em ação. Se prepara para uma história de impaciência, ciúmes e as consequências de uma decisão que vai gerar um conflito que dura até hoje. Bora nessa! Se liga nessa fita. Sarai, a mulher de Abrão, continuava sem poder ter filhos. Já tinham se passado 10 anos desde que eles chegaram em Canaã, 10 anos ouvindo a promessa de Deus e nada do herdeiro aparecer. A paciência da mulher já estava no limite. Então, ela chegou para Abrão com uma ideia, um plano B que era comum naquela cultura, mas que não era o plano de Deus. Ela disse: "Aí, Abrão, se liga, o Senhor me impediu de ter filhos. Então, faz o seguinte, pega a minha serva, a Agar, que é egípcia, e deita com ela. Talvez por ela eu possa ter filhos?" Ela estava basicamente oferecendo uma barriga de aluguel. E o que Abrão fez? A Bíblia diz: "E Abrão deu ouvidos à voz de Sarai." Ele não orou, não perguntou para Deus, ele simplesmente aceitou o plano da mulher. Primeira mancada. Então Sarai pegou sua serva Agar e a deu a Abrão por mulher. E Abrão deitou-se com Agar e ela engravidou. E aí, meu parceiro, a treta começou de verdade. Assim que Agar percebeu que estava grávida, ela começou a olhar para Sarai com desprezo, começou a se achar, tá ligado? Tipo, eu que vou dar o herdeiro para esse cara, você é uma inútil. O orgulho subiu a cabeça. Sarai, sentindo a afronta, ficou furiosa e foi cobrar o Abrão. "A culpa é sua! Eu te dei minha serva, e agora que ela tá grávida, ela me despreza. Que o Senhor julgue entre mim e ti." E o Abrão, querendo sair da confusão que ele mesmo ajudou a criar, lavou as mãos e mandou essa: "Aí a serva é sua, faz com ela o que você quiser." Segunda mancada, ele não assumiu a responsabilidade. Com o sinal verde do marido, Sarai começou a maltratar tanto a Agar, a humilhar tanto a coitada, que a Agar não aguentou e fugiu para o deserto. Sozinha, grávida e desesperada no meio do nada, perto de uma fonte de água, o anjo do Senhor encontrou Agar. E o anjo já chegou mandando a real: "Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais?" Ele sabia a resposta, mas queria que ela refletisse. E ela respondeu: "Eu tô fugindo da minha senhora." E o anjo deu uma ordem e uma promessa para ela: "Volta para a tua senhora." Ele mandou ela voltar e se submeter. E continuou: "Multiplicarei tanto a tua descendência que não se poderá contar." E deu uma profecia sobre o filho que ela carregava: "Você vai ter um filho e vai chamar ele de Ismael, que significa Deus ouve, porque o Senhor ouviu a sua aflição. E ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos." Uma profecia de um povo guerreiro e independente. Agar, maravilhada por ter sido vista e cuidada por Deus no meio do seu sofrimento, deu um nome para o Senhor que falou com ela: "Tu és o Deus que me vê." El Roi. Quebrada sinistra de intimidade, ela se sentiu enxergada por Deus na sua pior hora. Por isso, aquele poço ficou conhecido como Beer Lai Roi, o poço daquele que vive e me vê. Então Agar voltou, obedeceu e deu à luz um filho. E Abrão, seguindo a orientação que Agar recebeu, chamou o menino de Ismael. E a Bíblia termina o capítulo com um detalhe importante: Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. E aí, minha galera, que capítulo tenso, hein? Uma lição dura sobre os perigos da impaciência de tentar ajudar a Deus com os nossos próprios planos e sobre as consequências amargas que nossas decisões podem trazer. Mas também mostra um Deus misericordioso que vê e ouve o aflito, que cuida até mesmo daqueles que estão no meio da bagunça que a gente criou. Agora quero ouvir o seu papo reto. Você já tentou dar uma ajudinha para Deus e se deu mal? O que a história de Agar te ensina sobre como Deus vê os que estão sofrendo? Solta o verbo nos comentários. Quero saber o que essa treta toda te fez pensar.
E se você tá curtindo essa nossa pegada, não esquece da moral. Curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto nessa caminhada. Paz!